Abra, por favor, a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 5. Esta é mais uma mensagem da série A Cura, falando sobre exatamente cura interior. Versículo 30 e 31 e o 32. E diz assim, olha: E os escribas deles e os fariseus murmuravam com seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhe: Não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Bondoso Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome para sempre. Te louvamos, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade de estarmos novamente reunidos em teu nome, para louvar e bendizer o teu santo nome, ó Pai. Ó Deus de Israel, neste momento, ó Pai, que a tua palavra foi lida, venha, te pedimos, ó Pai, fazer, ó Deus, o que só é possível a Ti, falar aos nossos corações. Ansiamos nessa noite por ouvir a Tua voz, ó Pai, abençoa aqueles que porventura ainda estão a caminho desse lugar. No nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós repreendemos todo mal, toda entidade maligna, todo espírito imundo e toda palavra de maldição. Que seja, Senhor, mais esta uma noite de cura, salvação, libertação pela glória do Teu nome. Te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Eu peço, amados, que assentem, por favor. E sendo mais esta uma mensagem da série A Cura, essa tem o título de Por que ser curado? E talvez, por que se falar de cura interior? Claro que é um assunto bastante, muito distorcido, e se fazem muitas fantasias de algo que é bem simples e recorrente na palavra de Deus. Se você entrou nessa série, nessa mensagem, vale muito a pena você dar uma olhadinha nas outras, porque vai acrescentar muito o entendimento do que nós iremos falar hoje. Olhando o cenário hoje do mundo, eu não falo do Brasil, eu falo do mundo. Existe hoje, como nunca, pessoas com problema de transtornos mentais. Nunca houve tanto como agora. A ansiedade, a depressão, a angústia, a síndrome do pânico e por aí vai. Eu sei que há muitos motivos pelos quais acontecem essas coisas, mas um dos principais motivos que levam pessoas a ter problemas de transtornos mentais são coisas que começaram com problemas comportamentais. Então, quando aqui nós lemos que Jesus disse que não precisam de médico, mas sim os enfermos, que ele veio curar, algumas pessoas pensam que as enfermidades maiores, alguns pensam que seja paralítico, cancerosos, leprosos. Outros até pensam que a doença é beber, fumar, prostituir, adulterar. Mas, na verdade, essas doenças, como esses problemas como bebida alcoólica, drogas, adultério, prostituição e coisas semelhantes a estas, são apenas sintomas de pessoas que têm problema. Então, quando alguém bebe, fuma, usa drogas ou qualquer coisa desse tipo, é geralmente o indicativo que algo vai mal. Por exemplo, por que um jovem às vezes só irá para a festa, para a balada? Primeiro ele tem que se drogar ou se alcoolizar. É porque ele tem problemas comportamentais, ele tem traumas, ele tem dificuldade de interagir com o coletivo e só conseguirá fazê-lo depois de usar um entorpecente ou uma bebida alcoólica. Então,
A bebida e a droga, na verdade, não é a enfermidade, mas sim um sintoma de algo que está na sua alma, as feridas que as pessoas têm na alma. E quando Jesus disse que nós iríamos pôr as mãos sobre os enfermos e os curar, não seriam só enfermidades físicas. E quando Jesus disse que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, esse plural não é plural de câncer, tuberculose, paralisia. Não. Esse plural é plural porque Ele vinha curar enfermidades no corpo e na alma. E, na verdade, as enfermidades que levam pessoas para o inferno são as enfermidades na alma. Mas as enfermidades que as pessoas valorizam mais são as enfermidades físicas. Por isso que Jesus disse que o reino dos céus não vem com aparência exterior. E Jesus também disse: limpa primeiro o quê? O interior do copo e do prato. E todas as pessoas que andaram com o Senhor, e se você não assistiu os vídeos na série Jacó, José, todas foram tratadas e curadas por Deus para um propósito no reino. Se olharmos a vida de Pedro, que andou com Cristo todos aqueles anos, o resultado, depois de tudo, é que ele já não era mais o mesmo Pedro quando ele se deixou ser curado por Deus. Mas hoje, a pergunta principal é: por que ser curado? Ou por que procurar a cura interior? É porque esses problemas comportamentais irão e muito atrapalhar o relacionamento das pessoas. Porque hoje as pessoas estão preferindo muito mais se relacionar com o celular. Por que as pessoas estão preferindo se relacionar virtualmente? Porque cada dia mais as enfermidades estão dividindo as pessoas. Hoje é possível, numa festa de família, estar 30 pessoas reunidas e cada uma conectada com o virtual e não com o coletivo, não com o presencial. Não é isso que nós vemos nas festas? Isso é um sintoma que o mundo vai de mal a pior. E por isso que nós estamos ministrando sobre isso. E depois que nós falarmos dos principais motivos que precisamos sim observar problemas comportamentais e buscar a cura, é porque esses problemas comportamentais, se não tratados, poderão sim evoluir e fazer com que pessoas se tornarem ansiosas, depressivas, e é importante que não há problema algum que alguém procure um médico, um psicólogo, quando tiver algum problema de ansiedade ou depressão, porque o nosso cérebro é como qualquer outra parte do nosso corpo que pode ficar enfermo. Não é vergonha nenhuma alguém se tratar, mas é um problema muito sério quando algumas pessoas lidam com a depressão. Alguns falam que a pessoa assim, ela está de manha, né? Ou coisa semelhante, mas a depressão existe, é um problema que poderia ser muito evitado se, quando se observassem problemas comportamentais, fossem tratados. E a igreja é o principal lugar onde as pessoas devem ser tratadas disso, ou pelo menos deveriam. E o maior instrumento de se cuidar de pessoas é justamente a Bíblia. E o que mais a Bíblia trata é de cura interior. Não estou dizendo de uma ministração de cura interior, onde se vai fazer uma oração especial, chamar alguém especial, com algo especial, que você vai ser curado. A cura interior é algo que começa quando aceitamos Jesus e poderá ou não evoluir até o fim dos nossos dias ou o nosso encontro com o Senhor. Nós iremos trafegar nesses temas. Por que procurar a cura? Iremos falar em relação à igreja, em relação à família,
trabalho, em relação à escola. Todos esses setores terão problemas muito sérios se as pessoas não entenderem qual é a direção certa a ser seguida. Poderemos falar, primeiramente, sobre família. Há pessoas, há pais extremamente enfermos que deveriam buscar a cura em Deus, ser tratados pela palavra, e por não serem tratados, se tornam pais idólatras. E olha o problema que vai gerar isso tudo: que um pai que idolatra o seu filho, trata ele como uma pessoa doente, dá um tratamento para essa criança que ele não receberá em qualquer lugar onde ele viver, e essa criança se tornará uma pessoa doente, porque vai achar que fora da sua casa todo mundo é seu inimigo. Percebe? O problema começou aonde? No pai que era enfermo, não foi curado. Amados, todas as vezes que as enfermidades das pessoas existem e não se procuram buscar a cura na palavra, ou se necessário, em médicos, ela tende a buscar um lenitivo, um paliativo, alguma forma de trazer um alívio na sua cura em alguma coisa. E quando se trata de pais, alguns idolatram seus filhos, tratam eles como criança até eles ficarem adultos, e sem perceber, destroem a vida dos seus filhos. Não fazem por maldade, eles acham que aquilo é amor, mas na verdade, o filho fica enfermo porque ninguém nesse mundo está preparado para ser idolatrado. Toda vez que alguém é idolatrado, ele fica uma pessoa enferma. E quando se fala de crianças, o efeito é devastador. Eu creio que você deve conviver com pessoas que idolatram seus filhos, e o problema que é lidar com uma criança idolatrada pelo pai ou pela mãe, porque ela não consegue ter empatia, não consegue se relacionar com pessoas, porque o nível que ela é tratada em casa como um ídolo, ela não encontra fora de casa. Mas podemos também, ainda falando de família, falar de esposo ou esposa. Há esposos que são tão enfermos que são controladores. São tão enfermos que ele controla quantas garrafas de água vai ficar na geladeira, ou qual o detergente que vai comprar. Se ele não controlar, ele não está bem. E quando esse marido fala que vai entrar de férias, a esposa quase pergunta assim: você não quer vender 15 dias não, para ganhar um dinheirinho mais? Na verdade ela quer ficar ali. Irmão, existem mulheres, presta atenção, isso é ciência, tá? Isso não é, eu não estou falando você de fato isolado. Existem mulheres enfermas por conviver com maridos controladores ou narcisistas. A pergunta é: e se existem pessoas assim no reino? Existem. A outra pergunta é possível ser curado? Pela ciência não existe cura para o narcisismo. Para Deus não há impossível para Ele curar, desde que primeiro se admita que é enfermo e se busque a cura na palavra. Então, por que ser curado? Porque um esposo controlador, enfermo, tem homens que são tão enfermos que a mulher escolher o mercado onde vai comprar, para ele já é tirar a autoridade dele. Existe, irmãos. Existe esposa também tão enferma, tão ciumenta, que ela muda de igreja toda vez que ela acha que o marido dela corre risco dela perder o marido dela naquela igreja. Irmãos, acontece isso, por incrível que pareça. Consegue entender o problema que é quando as pessoas não buscam a cura?
quando lidam com o problema como se fosse, não, eu sou assim mesmo, e aceitam serem pessoas enfermas, difícil de conviver com aquela pessoa. Quando são namorados, é outro problema. Existe namorado, existem meninas ou meninos, ou rapazes, que quando consegue uma namorada, ele fica tão apaixonado pela namorada que ele sufoca tanto ela que ela não suporta mais viver perto dele. E se chegar ao casamento, pior ainda, porque na verdade esse namorado, ele não ama a sua namorada, ele idolatra ela. Percebe? Há quem diga que sim, mas a pergunta é: quem ama mata? Claro que não. Quando um namorado ou um marido mata a sua esposa ou namorada, ele nunca amou, ele idolatrava ela, a tal ponto, para não perder o seu ídolo, ele mata. E muitas das vezes as pessoas reclamam com Deus de algo, mas muitas das vezes Deus não dá um namorado, uma namorada, um marido ou uma esposa, porque alguém não está preparado. E quando alguém teima e vai em frente, o problema é devastador. Se chega ao casamento, um casamento devastado. Se não chega, um problema arrumado. Eu me lembro, eu era jovem ainda, eu tinha um amigo que ele arrumou uma namorada. E ele amava muito aquela namorada, só que ele era muito enfermo. Ele tinha um complexo de inferioridade latente. Muito. Ele se achava, como é que fala, né? O resto dos restos. E por se sentir tão inferiorizado, mesmo amando a sua namorada, e a sua namorada amando ele, a sua noiva, ele brigava com ela para ver se ela amava ele mesmo, para voltar para ele. Ele fez isso 4, 5, não sei quantas vezes. Ele brigava com ela, porque ele não se sentia amado por ela. Ela amava ele, a gente percebia isso, só que ele não sentia aquilo, porque o seu complexo de inferioridade era tão grande, que ele brigava de propósito com ela, para testar se ela gostava dele mesmo. E detalhe, ele era um diácono da igreja. Percebe que nível espiritual não tem nada a ver com grau eclesiástico. Claro que deveria se observar isso para consagrar alguém, só que às vezes não se observa. Bom, o resultado foi o seguinte: a última briga que ele teve, por coincidência, eu ia visitar a igreja da namorada dele. E no caminho, eu encontrei com ele, e eu falei: eu estou indo na igreja da sua namorada. Eu também estou indo lá. Que legal. Hoje eu vou voltar para ela. Aí eu falei: puxa, legal, eu torcendo, né? Eles casassem, formavam um casal bonito. Foi a noite mais horrível da minha vida. E foi a última vez que eu vi esse jovem na igreja. Quando ele chegou naquela igreja, ela tinha arrumado um outro namorado. De tanto ele brigar com ela, terminar com ela cansou daquilo. E ele ficou tão arrasado que depois do culto, eu não vi mais ele sumiu. Ele saiu da igreja, nunca se casou, nunca voltou para Jesus. Percebe? Como que buscar a cura interior é importante. Percebe por que Deus está nos levando a ministrar? Poderíamos dar inúmeros exemplos, mas eu creio que esse traz para nós o entendimento. Então, às vezes, as pessoas estão pedindo algo a Deus, e Deus não é nenhum insano ou sádico de querer fazer a gente sofrer, não. É que Ele percebe que nós não estamos preparados para algo, e às vezes nós passamos à frente do anjo, como costumam te dizer, não é verdade? E fazemos algo, e o efeito foi esse. Poderíamos falar de outros detalhes na família, mas eu creio que
esses que eu falei, já é importante se observar. Existem também pessoas enfermas que têm problema na área trabalhista, quando ela vai trabalhar. Pessoas que são tão complexadas, são tão soberbas, e quando são ótimos profissionais. Eu conheci pessoas, irmãos, profissionais excelentes, diferenciados, com um QI extremamente elevado, só que eram tão soberbas, que quando chegava numa empresa, ele tinha dificuldade de obedecer uma liderança, e por ser desobediente a uma liderança, perdeu um grande emprego. Percebe, amados? Às vezes os que está adiante entre nós e a bênção que nós almejamos não é ninguém, não é demônio, não é diabo, mas simplesmente entender o propósito pelo qual nós vamos para o reino. Nós vamos para ser curados. Jesus disse assim, talvez as pessoas não conseguiram entender o que Jesus, quando fala para Nicodemos, que aquele que não se tornar como uma criança, não nascer de novo, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Em outra parte ele fala, aquele que não se tornar como uma criança. Alguém fala, mas como se tornar como uma criança? É possível. Sabe o que acontece? Desde quando nós somos gerados no ventre de uma mãe, o pecado que há no mundo começa a enfermar as pessoas. Uma simples palavra tipo, eu queria um menino, mas ela está grávida de uma menina, já começou a trazer sofrimento na vida de uma criança. Você sabia disso? Isso é ciência. Às vezes, uma palavra mal falada para um filho, ou alguém falou para uma criança, gera nela um problema. E a biografia de Michael Jackson está lá, que o pai criticava ele, falava que ele era isso, ele era aquilo, ele tinha complexo disso. E à medida que vamos crescendo, o pecado que há no mundo e que há nas pessoas, ferem as pessoas, são palavras, são atitudes, são tratamentos, isso tudo vai gerando em nós o quê? Enfermidade. E quando vamos para Cristo, ele não pegou um robô e deleta o nosso passado. As enfermidades que foram se alojando em nós, por toda a nossa vida pregressa, serão sim curadas, tratadas por Deus, como à medida que lemos, estudamos a palavra e entendemos que estamos em busca de se tornar como uma criança, estamos nos santificando no espírito e na alma. Então, quando fala se tornar como uma criança, é que todos os traumas que passamos na nossa vida pregressa, e quando vamos para Cristo, se não buscarmos a cura, nós estamos perdendo tempo dentro da igreja, não iremos evoluir. É isso que o Evangelho é. Porque quando você lê a palavra, Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, essa palavra salvar é a palavra sozo, que ao mesmo tempo significa salvação e ao mesmo tempo cura. E a cura começa dentro de nós. Quando ignoramos, que as pessoas pensam que vão para Jesus ver um anjo, outras pessoas pensam que o batismo vai limpar todos os traumas nossos do passado, mas não vai, irmãos. E algumas pessoas não conseguem evoluir na sua área trabalhista, porque não entenderam que precisam sim se colocar diante de Deus, observar o que está sendo pregado e dizer, eu tenho esse problema, e buscar a cura, crer na cura. Senhor, eu reconheço, mas como as enfermidades na alma não aparecem muito, as pessoas convivem com ela, e às vezes vão passar por essa vida, às vezes
serão até salvas, mas deixarão de viver coisas que poderiam viver, porque não entenderam qual é o propósito de Deus para nós. Eu vejo falar de vida com propósito, de descobrir em Deus qual é o nosso propósito para a nossa vida. Anote o que eu vou te dizer: nenhum propósito é maior na nossa vida do que a santificação. E a santificação trafega em 3 níveis: no espírito, na alma e no corpo. Quando se fala de salvação, as pessoas falam de santificação, as pessoas pensam logo em roupa. Não que não seja importante, mas o problema maior está na alma. E a santificação na alma e no espírito é a nossa busca constante de ser curados a todo tempo por Deus, através da sua palavra, através do seu espírito. Então, algumas pessoas às vezes não conseguem evoluir na sua vida profissional, na sua vida educacional, porque não entenderam que precisam sim buscar a cura em Deus. Nenhum propósito nessa vida será maior do que buscar a cura. E todas as vezes que nós ignoramos o propósito da santificação, da implementação da cura em nós, e vamos atrás de descobrir qualquer outro propósito, nós sabotamos o plano de Deus na nossa vida. Eu gostaria de falar também sobre na escola. Algumas pessoas às vezes não conseguem ficar na escola. Eu já vi pessoas que não conseguem estudar, porque são tão problemáticas que não conseguem conviver na escola. Isso acontece no reino? Sim, acontece. Então, a conclusão que se chega é que buscar a cura interior nos faz ser mais sociáveis. E, sendo mais sociáveis, nós conseguimos evoluir mais. E uma pessoa enferma, quando consegue, às vezes, até evoluir um pouco na sua área trabalhista, vira um problema. Porque, às vezes, ela ama mais o seu trabalho do que a Deus. E a derrota é certa quando fazemos isso. Percebe? Quando não vamos em direção à nossa cura, automaticamente vamos em direção ao que eu chamo de pirona carnal. É quando alguém tenta aliviar a sua dor, qualquer coisa no mundo, mas não é uma cura, é só um lenitivo. A outra área, sim, essa área é a mais importante, na igreja, é a última área que iremos falar. Muitas pessoas não evoluem no reino, porque imaginam que crescimento espiritual está atrelado a nível eclesiástico, acham que é mais crente do que outro, porque ou toca guitarra, ou prega aqui na frente, ou dirige alguma coisa, ou tem uma credencial, ou um canudo de teologia. Tudo isso é importante, né, amados? Tudo isso é importante. Mas se não entender a cura, é um problema sério. Então, e falando da igreja, a gente começa por baixo. Porque muitos crentes às vezes não ficam em igrejas. Às vezes não é porque a igreja tem problema, é porque ele tem problema de relacionamento. Ele não consegue relacionar com pessoas. Tem pessoa que é tão soberbo que não consegue se relacionar com o coletivo, porque quando ele se relaciona com o coletivo, ele se sente comparado, e nessa comparação ele se sente menor, e para não sentir menor ele não quer se relacionar, prefere ficar só aqui. Agora, qual o problema disso tudo? Porque é na casa de Deus onde nós encontramos as pessoas que Deus usa para nos curar. Eu digo que todas as pessoas que Deus usou para me curar estavam dentro da sua casa, e algumas até de maneira dolorosa, mas eu digo para você que valeu a pena. Então, alguns crentes, membros, têm problema porque
ele tem dificuldade de relacionamento com o coletivo. Outros são tão narcisistas que ele fica 300 anos numa igreja onde ele pode, todo dia no jantar, criticar o pastor pelos graves erros que o pastor comete. Aí no dia que ele encontra um pastor, que é um exemplo na vida dele, foi a pior coisa que aconteceu para ele. Quando ele chega em casa, que a esposa, que o filho, que a filha elogia o pastor, a esposa do pastor, ele se sente tão pequeno que ele vai embora daquela igreja, porque ele não tem mais nada para falar do pastor. Olha que coisa, né? Percebe? Aqueles que estavam com Jesus estão lembrados? Ele diz assim: esse povo me ouviu de mau grado e fecharam os seus ouvidos para que não ouvisse e eu os curasse. Jesus queria curar os fariseus, os saduceus e os escribas, mas eles invejavam tanto a Cristo que se bloqueavam de entender o que ele falava. Há pessoas tão narcisas que elas não conseguem conviver numa igreja onde ele não encontra erros para poder falar. Pasme, percebe? Porque precisamos de buscar a cura. Porque senão, amados, um dia, diante do trono branco, Jesus vai dizer para ela: e por que você não ficou naquela igreja? O pastor, tem uns que são, não, é você, que são daquela igreja, não sei, o pastor botou um cavanhaque que não é de Deus não. São daquele, não sei, sabe, aqueles louvores lá, ele não sabe nem por que ele saiu daquela igreja, irmão. Ele se sentia pequeno. Mas a coisa não trafega só na área de crentes, trafega também na área de pastores. Por que alguns ministérios são destruídos? Por que alguns pastores hoje estão mal? Porque não deveria, né, irmãos? Não deveria se consagrar a pastores enfermos. Mas o sistema invadiu o evangelho e então acontece. E um pastor enfermo e que não busca a cura, ele destrói a igreja com as próprias mãos. Porque um pastor enfermo, soberbo, narcisista, não consegue conviver com nenhuma pessoa que brilhe tanto quanto ele. E se Deus começa a usar alguém igual a ele, ou mais do que ele acaba tentando destruir aquele irmão e se autodestrói. Você consegue entender por que precisamos de buscar a cura? Por que é o cerne da questão? Não é algo que eu posso, que é opcional. Se você perguntar qual é o propósito de Deus para a sua vida, ser curado a cada dia. A cada dia observar. Por que eu não gosto daquele irmão? Por que eu não quero falar com ele? Por que eu não consigo conviver? Por que em nenhuma igreja eu fico? Por que eu não tenho amigos? Por que eu não consigo conviver com as pessoas? Só que as pessoas às vezes ficam procurando motivos ou fórmulas mágicas para ser feliz, mas o caminho é só esse. Vamos observar aqui na palavra? Abra, por favor, livro de Gálatas, capítulo 3. Eu digo para vocês, se o evangelho não fosse isso que eu estou pregando aqui nessa noite, eu não estava no evangelho. Se o evangelho fosse essa água rala, que transforma a roupa das pessoas, usar um paletó, uma gravata, usar um vestido assim, o assado, se fosse isso só, eu não estaria no evangelho, irmãos. Eu só estou no evangelho porque realmente ele é o que ele diz. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Não consigo entender, irmãos. A Bíblia fala que o reino do céu não é comida nem bebida, mas alegria, justiça
mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu vejo crente que não tem alegria, muito menos paz, e é injusto. Irmãos, como pode isso? Mas por que não é justo? Porque não tem amor. Ninguém consegue ser justo sem ter amor, mas só pode ter amor quem vai em direção à cura interior, a cura no seu interior. Gálatas, tem hora que Gálatas some, né? Mas está por aqui. Gálatas 3. Essa parte da mensagem, você vai ter que prestar muita atenção, é um tanto complexa, mas muito importante. Não, é 3 não, perdão, é 4. Gálatas 4. Versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Menino. Esse menino aqui, amados, é só até aqui mesmo. É menino na fé. Dá só uma paradinha, mentaliza comigo. A Bíblia fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Há pessoas que dizem que nós iremos reinar com Cristo. Não, a Bíblia não fala que nós iremos reinar com Cristo. Em Romanos diz que quem está em Cristo reinarão em vida. Vocês ouviram o que eu disse? Aqui no livro de Romanos diz que quem está em Cristo reinará em vida. O reino dos céus começa aqui ou não. Algumas pessoas nivelam o evangelho por baixo, aceitam. Mas o que a Bíblia tem para nós então as promessas que foram feitas a Abraão e a sua posteridade, que fazemos parte dela, começa aqui na terra, reinar em vida. Só que, para que possamos reinar em vida, se formos meninos, nós iremos reinar. Existem muitas promessas de Deus para nós, para o futuro, e outras para agora. Só que às vezes nós não apostamos dessas promessas, porque somos meninos e aceitamos ser meninos. Talvez você não parou para observar, mas no livro de Coríntios, quando Paulo chama a igreja de meninos, na 1 de Coríntios capítulo 3, ele chama também de carnais. Sabe que uma pessoa carnal é uma pessoa enferma. 1 de Coríntios capítulo 3, e eu, irmãos, quando fui avó, eu não pude falar a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. A igreja de Gálatas também era menino, então também era carnal. E quem é carnal não pode herdar, irmãos. Só que a maior herança que hoje recebemos aqui na terra, sabe qual é? Gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Amados, eu prego isso porque eu vivo isso. Depois que eu entendi isso, irmãos, nunca mais eu vim dirigir culto com um monte de corrente amarrada na minha perna. Existem pessoas perdidas no reino e não sabem o que é o reino, irmãos. De vez em quando eu faço essa pergunta para alguém: irmão, o que foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário para nós? Alguns dizem assim: salvação, morar no céu, perdão de pecados e uma vida nova. Nenhum deles fala ser curado. Por quê? Esse evangelho está encoberto nos que se perdem. Do que adianta ser pastor, ser presbítero, ser bispo, apóstolo, seja o que for, mas não ter paz e alegria no Espírito Santo, irmãos? Isso não é evangelho. Simples assim.
Gálatas disse disso, dessa forma: herdeiro, quando é menino, não pode herdar. Agora, pule agora para Tiago. Capítulo 4, versículo... Opa! 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Não, porventura não é medida saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiram? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Que coisa complicada, né? Tiago está falando para uma igreja, para crente carnal. Crente que briga com o outro não é carnal? Aí ele fala: combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. E quando pede não recebe, por quê? Por quê, amados? O que é isso? Pedir para gastar nos vossos deleites. Amados, pessoas enfermas, tudo que ela pede para Deus é de maneira obsessiva. Se ele quer um carro, não é pelo prazer de ter um automóvel para a sua utilidade, é porque ele quer competir com outro irmão que comprou um carro. Olha, que pecado há em alguém querer um carro? Nenhum. Mas para ele é um deleite. E talvez você vai me dizer: mas pastor, qual o problema de alguém se deleitar num carro? Todos. Porque a Bíblia fala que deleita-te no Senhor. O nosso deleite é o Senhor, irmãos. O resto tudo é complemento. Por isso que Paulo que fala: já que já são os últimos dias, aquele que usa desse mundo como se dele não abusasse, aqueles que têm como se não possuíssem. Quando alguém é enfermo e quer um bem material, um carro, uma casa, o que quer que seja, com maneira obsessiva, se ele ter aquilo se tornará um ídolo para ele. Essa é a diferença. Então, pedis para gastar nos vossos deleites, tem a ver com o quê? Com pessoas, às vezes, irmãos. Amados, veja bem, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Não há problema algum de alguém querer ser um diácono, um pastor, um presbítero, um pregador. Não há problema algum nisso. Só que algumas pessoas querem isso, porque se sentem tão pequenas, tão zero à esquerda, tão lixo, que só acham que só se sentirão plenas, realizadas, se tiver um credencial de pastor ou um canudo de uma faculdade de teologia. Você consegue entender o que está sendo dito? As pessoas, irmãos, hoje estão vivendo o inverso. No passado, as pessoas amavam pessoas e usavam as coisas. Hoje, mais do que nunca, as pessoas usam as pessoas e amam as coisas. Então, aqui está dizendo que pedis mal para gastar nos vossos deleites, porque pessoas enfermas, tudo que conseguem, se torna um ídolo para ela, e ela usa aquilo para ofender os outros. Então, pedis e não recebeis. E ele vai dizer: adúlteras e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade. Que adúlteras? Irmãos, não é porque a pessoa ama o mundo no sentido do mundão, não, irmãos. Amar o mundo é amar as coisas do mundo. Quais coisas do mundo que as pessoas amam? A palavra diz: a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Tudo passa. Tudo passa. A palavra diz: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Porque o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida.
Concupiscência do se eu for um pastor, vou me sentir. Hoje as pessoas pensam que ser pastor é estar com os corpos. Se eu ser um cantor, ele fica visualizando. Fica olhar, aquele carro, concupiscência dos olhos, aquela casa, aquela namorada. Não, ele não quer uma namorada para ser feliz. Ele quer uma namorada para preencher o complexo que ele tem. Você consegue entender isso? Olha que coisa, né? Completamente ter uma namorada ou um namorado, nenhum problema. Mas se aquilo vai tentar ser uma cura para ele, não vai dar certo, porque cura é só em Cristo, irmãos. Quando nós estamos cheios de Deus, tudo é complemento. Quando tentamos complementar aquilo que só Deus pode com coisas, não evoluímos. Então, o que há no mundo? A concupiscência dos olhos. Lembra? Olhar altivo. O que é olhar altivo? É coisas que nós olhamos, que vai nos trazer grandeza, mas que não vai nos preencher. Por isso hoje a gente vê pessoas na internet, pastores, apóstolos, guerreando, enfermos, preocupados em ser mais do que o outro, porque não entenderam que o propósito é a cura. Prosseguindo o versículo, de novo, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, porque o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do pai, irmãos. Tem problema alguém querer uma namorada? Não, mas se ele vai querer aquela namorada para se sentir maior, é concupiscência. Sabe o que a palavra concupiscência quer dizer? Sabe? Desejo incontrolável por alguma coisa. Então veja bem, não desejo de ter uma namorada, é um desespero para ter uma namorada, para achar que aquilo vai resolver ele. Não desejo de ser um advogado, sem problema, é que ele acha que se ele for um advogado, ele vai esfregar na cara de alguém que ele é capaz. Isso é concupiscência. Continuando o versículo, mas o que há no mundo? A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai. O mundo passa, canudo vai passar, juventude vai passar, tudo vai passar. O mundo passa e a sua concupiscência, mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. E qual é a vontade do Senhor, amados? Sabe qual é a vontade do Senhor? A principal vontade, que dela todas as outras estão nela, está na Bíblia, é a vontade de Deus, a vossa santificação. O que é a santificação, amados? Santificação é a implementação da cura que acontece todos os dias na nossa vida, todos os dias. Todas as vezes que Deus te vê que você está um pouco soberbo, você vai chegar em algum lugar, alguém vai te dar um chute na canela, e você vai sentir, aí você vai ver como é que você vai lidar com aquilo. Como é que Deus testa a nossa soberba? Quando alguém faz aí sentir menor. É sempre assim. Deus usa situações. Então, a vontade de Deus é a nossa santificação, por quê? A santificação e implementação da cura é a vontade de Deus, a nossa santificação. E a santificação trafega em que área? No espírito, na alma e no corpo. A religiosidade militante lida com santidades aonde? Na roupa, no estereótipo. Esse homem é muito santo, ele é pastor, pega lá na frente, toca guitarra. Ele é muito crente porque ele ensina na escola dominical. Ele é muito santa pelo vestido. Que paletó. Mas a santidade principal é dentro, é a cura interior, amados. É para isso que nós estamos aqui. Olha para aquele Pedro, que disse que era o maior, que todo mundo ia abandonar, que ele não ia abandonar, ele se achava o cara. Agora, quando ele é questionado por Paulo, de cara a cara, ele nem retrucou. Irmãos, ele poderia falar para Paulo, quando Paulo fala, ô Pedrão, tu está errado. Ele poderia falar, que isso, Paulo? Quem é você, Paulo? Tu entrou no ônibus agora que entrar na janela? Não, ele não retrucou.
Pelo contrário, lá na sua carta, ele faz questão de tecer um comentário sobre Paulo. Ele estava curado, irmãos. Ele sabia que a honra e a glória é para o Senhor. E lá no dia da sua morte, diz a tradição, que ele ainda fala isso: eu não sou digno de ser morto como o meu Senhor foi. Me crucifica de cabeça para baixo. Percebe? Que nós diminuamos, ele cresça. Irmãos, quando nós estamos em direção à cura, à santificação, nós entendemos que tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. Então, a vontade de Deus é a nossa santificação, primeiramente na alma. Porque as concupiscências carnais combatem contra a alma, porque a alma é a nossa parte mais fraca, mas ela incide no espírito. Então, o mundo passa e a sua concupiscência, mas os que fazem a vontade de Deus permanece para sempre. Que sempre é esse, irmãos? Em todos os sempre. Sempre que vai morar no céu. Sempre, porque todo projeto que você faz não termina. Quantas igrejas fechadas, quantos casamentos destruídos, quantas empresas fechadas, quantas amizades destruídas, quantas coisas não permaneceram para sempre. Por quê? Por que não permaneceu para sempre? Porque não se buscou a cura, porque se preocuparam demais em fazer coisas para a glória de si mesmo. Então, amados, nessa noite, é importante que você pondere por que nós temos que procurar a cura. E um dos motivos é para que eu e você faça, seja na área sentimental, casamento, namoro, noivado, seja na área trabalhista, seja na área eclesiástica na igreja, não pare pela metade. E mais, para que nós aqui na terra possamos sim reinar em vida, mas a maior forma de reinar em vida é ter gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Isso o Visa não compra, isso não se consegue em lugar nenhum, a não ser na palavra, entendendo e buscando a cura interior. Vamos orar? Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, te damos graça por tua palavra, Senhor. Ó Deus de Israel, que possamos sempre nos lembrar que tudo aquilo que temos e que somos vem de Ti, que possamos sempre nos lembrar que temos de diminuir para que Tu venha crescer, ó Pai. Ó Senhor da glória, que possamos sempre nos lembrar, Senhor, que o propósito da nossa vida aqui na terra é seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e a santificação é a nossa cura interior implementada a cada dia, em cada coisa, Pai. Senhor, que possamos ouvir a Tua voz em tudo que acontece conosco, porque eu sei, ó Deus, que Tu cuida de nós nos mínimos detalhes. Ó Pai, venha nos sarar, venha nos dar graça para prosseguir, ó Deus, venha nos dar graça para entender, Senhor, a importância de sermos curados, de sermos transformados de fé, de glória em glória, a cada dia refletir a Tua glória como espelho, para que a nossa vida seja, na verdade, ó Pai, para a glória do Teu nome, exalte o Teu nome, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, seja em casa, seja na igreja, seja na rua, no supermercado, que a nossa vida seja luz, seja engrandecimento do Teu reino. Te pedimos em nome de Jesus, amém.